Grande. E nesse momento estou em contato com a doutora Roseli, que trabalha na acusação desse caso, né? É advogada que acusa o advogado pela prática da pedofilia. Agora, doutora Roseli, essa questão de ele alegar inocência e dessa demora, né, para uma solução, quer dizer, um homem que é acusado de um crime tão grave, ele estava em liberdade por falta, segundo informações, de uma cela especial. Doutora Roseli, conte-nos a história. As acusações são evidentes, as provas são contundentes contra o advogado acusado? Bom dia, doutora Roseli. Bom dia, Madalena. Bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, são dois processos que tramitam, né? Um foi o primeiro, que foi da prisão do ano passado, do qual ele ficou preso por alguns meses e depois ele foi posto em liberdade através de recurso que ele impetrou, alegando que não há uma sala de Estado Maior que é privativo ao advogado. Por isso que ele foi liberado. Esse processo, ele está em fase praticamente final, aguardando sentença, mas são relativos aos crimes de pedofilia via internet, que é todo o material que a Polícia Federal pegou no escritório dele na época dos fatos. Desses fatos aí, desencadearam outros fatos, que são contra essas 3 menores aí. Todo esse processo, ele foi feito um levantamento de provas e perícias, juntamente com os crimes, com esse processo da Federal que já estava tramitando. E essas meninas acabaram sendo ouvidas, estão sendo acompanhadas por psicólogos, e todo o material que foi levantado pela Procuradora da República e também através no nosso trabalho desenvolvido aqui em Araraquara, tem uma farta documentação dessas acusações. O fato dele estar falando que ele estava fazendo pesquisa, que ele estava estudando, é o direito dele de defesa, ele vai ter que se defender realmente, mas a farta documentação e todo o conteúdo apreendido, a oitiva dessas menores, dificilmente vai ser provado o contrário. Porque essas meninas estão na mão de psicólogo já há mais de um ano. Todo o levantamento, a cada sessão de psicologia, elas vão relembrando novas coisas, porque todos esses abusos, eles se iniciaram ainda na infância. Então, com a apreensão do ano passado, das mídias, tudo isso daí foi se esclarecendo e vindo à tona na cabeça dessas crianças ao longo desse ano aqui. Então, agora que a coisa se amadureceu e todas as provas foram conclusivas, no sentido da Procuradora da República, então, entrar com essa denúncia do atentado e do estupro. Agora, doutora Roseli, é claro que o processo segue em segredo de justiça, né? A gente não tem acesso aí aos detalhes, né? Eu não sei se a senhora pode revelar alguma coisa. Por exemplo, como que ele se aproximou dessas crianças? Ele conhecia os familiares? Ele tem algum grau de parentesco? Como é que ele se aproximou dessas crianças para praticar esses atos tão medonhos? Como é que foi essa aproximação? Madalena, 2 das crianças, uma é sobrinha dele, né? A outra é irmã dela, mas não é sobrinha porque é filha de outro pai. Então essas, uma delas tem um grau de parentesco, né? A outra, que é a terceira vítima, tem uma advogada do qual trabalhava com ele no escritório. É amiga íntima, e ele é amigo da família, do qual ele se envolveu, ele foi acolhido por essa família, e essa criança tinha livre acesso nessa residência, até mesmo porque a mãe trabalhava com ele e tinha total confiança. Ele era para essa família um amigo, um pai, um irmão, tudo. Essa aproximação que ele fez, inclusive, ele chegou e abraçou essa criança, do qual o pai sempre foi ausente. Ele assumiu ali uma postura de uma figura praticamente paterna para essa criança. Essa mãe jamais, ela imaginou que a filha dela estaria sendo vítima de tudo isso. No entanto, no início das investigações, quando ela foi chamada na Polícia Federal, quando houve a apreensão das mídias,
ela foi uma das pessoas que defendeu ele. Por quê? Ela não sabia nada disso. Mas depois da apreensão das mídias, que ela acabou sabendo de todo esse conteúdo e chegou-se na criança, que através de um psicólogo do judiciário acabou revelando toda essa situação, foi que a coisa tomou uma dimensão muito grande, ela se afastou e virou todo esse processo que está até hoje. É porque ele parece que é casado e tem filhos também, né? O advogado. Então, ele tem. Mas na época dos fatos, não, quando dessa aproximação dessa criança, ele, na verdade, ele não tinha filhos ainda. Ele ia buscar essa criança na casa, pedia para ficar com ela, inclusive a esposa ia junto, no portão. Então, assim, era uma coisa de família para família. Né? A mãe entregava essa criança e estava todos os dias em contato com eles lá. Ela é vítima tanto quanto a criança, entendeu? Porque ela não sabia que tinha toda essa ameaça por trás, que a menina ia de uma forma coagida, e lá a menina era coagida a fazer coisas, e se falasse ela era ameaçada de morte, e inclusive ameaçava matar a mãe dela. Que coisa, hein? Porque ele participou aqui, viu, doutor Roseli, do nosso programa há 2 anos, quando ele saiu, né, da cadeia, a gente conversou com o advogado dele, ele veio aqui, ele se predispôs a vir aqui, né, a dar um depoimento, dizendo, olha, eu estou sendo acusado, também não sei por quê, tá certo ou não? Porque eu não entendo essa atitude dos familiares, mas enfim, esse material que tem na internet é um trabalho que eu estou fazendo, então ele alegou total inocência em torno da história. E a gente até, depois, com o passar do tempo, ele em liberdade. A situação, mais ou menos, você andando muito lentamente, porque no Brasil a justiça, né, se faz muito lentamente, então a gente já começava até a acreditar, dizendo o seguinte, será que aquele advogado teria sido vítima de um equívoco? Ou, na verdade, a situação é muito lenta mesmo no Brasil. Então, nós estamos vendo hoje que não é bem assim, né? Ele continua advogando, porque parece agora a OAB está caçando a carteira de advogado dele, né? Com as evidências de toda essa documentação. A senhora confirma isso, doutora Roseli? Madalena, é assim, ele até é colega de profissão. Na época dos fatos, eu não tinha contato com essas crianças ainda. Eu faço uma área de família aqui na cidade. Então, eu fui uma das pessoas que apoiei, e quando ele veio com essa coisa de pesquisa, eu falei para ele, né, a defesa é para todos nós. Então, se você não deve, você tem mais é que provar a sua inocência. Depois que eu fui procurada para estar ouvindo essas crianças e ajudando nesse processo, porque essa advogada, a cabeça dela estourou de uma maneira que ela não conseguia nem mais advogar, por conta de tudo isso. O escritório dela era junto com ele, advogava na casa dele. Acontece uma coisa dessa, a moça perdeu todo o estímulo da profissão, ficou sem lugar para advogar e com um problema desse com relação à filha dentro da família dela. Numa época em que ela perdeu até o pai. Foi tudo junto. Então imagina como que essa família vem vindo desde o ano passado até agora. Mas, com relação... e tem uma outra coisa, né? Tem também um crime, ele foi condenado num crime de porte ilegal de arma, que era a arma que ele tinha em casa, ele usava para coagir as meninas. Essa arma foi pega no escritório junto com as mídias, ele conseguiu desmembrar o processo. Esse processo saiu da federal e tramitou pela estadual, e já saiu condenação. Ele recorreu. Então, são 3 processos agora. Um que ele recorreu, que já teve a condenação, o processo das mídias, que ainda está em trâmite, está aguardando sentença, está nos finalmente, e esse agora que entrou, que é a denúncia da Procuradora da República. Então, são 3 processos diferentes que desencadeou esse mais grave em virtude do das mídias. Essa coisa de estudo, de que ele ajudava e ele estava coletando material, isso cabe a ele provar. Só que eu acho que uma pessoa que faz um estudo, defende uma tese, que ela está procurando alguma coisa, eu acho que 15 anos você teria que estar divulgado isso em algum lugar, você concorda? Você teria esse material suficiente para você ter jogado numa mídia, para você ter escrito até vários livros, coisa que não tem. Ele faz essa alegação, mas nos autos desse que ele já teve a oportunidade de fazer defesa, não veio nada a respeito disso.
Esse material, se ele coletou, se ele investigou, faz 15 anos que ele está coletando, investigando e não divulgou nada, não foi para lugar nenhum. A não ser um projeto para menor não ficar na rua até as 22, que tem documentação que diz que ele fez em Gavião Peixoto. Que até acho que teve um vereador que falou aí na época dos fatos que ele realmente teria feito esse projeto aí. Fora isso, não tem nada, mas absolutamente nada com relação a alguma coisa que dê aí uma prova contrária. O que foi pego de mídia foi feito perícia e é esse caso que está para sair sentença. E com relação às meninas, a documentação é muito farta, muito. O depoimento das meninas não tem... se você pegar e analisar, é que por segredo de justiça nós também não podemos divulgar. Mas o conteúdo, ouvindo ela e levantado pelos psicólogos, não tem como. Não tem, isso daí, esse abuso vem vindo de anos e anos. Toda essa situação se desenvolveu justamente pelo lado dele, carinhoso, carismático, amigo, bondoso, da aproximação que ele teve, um por ser família, né? E o outro pelo fato da própria criança frequentar a casa, a mãe frequentar a casa. Era uma coisa de pai para filho, de irmão para irmão ali, o contato dessa mãe e dessa criança no lar dele. E você nunca vai imaginar que vem uma pessoa que você tem uma consideração, que você tem uma confiança, que você elabora junto, que ela chegue no seu portão com a esposa, leva a sua filha, pede para passear com a sua filha no shopping, pede para essa criança ficar, na época ele não tinha filhos, né? E você entrega a sua filha e depois acontece, depois de anos você vem saber que há 12, 13 anos a sua filha está sendo abusada por essa pessoa. Então a situação da família é uma situação complicadíssima, das duas famílias, porque a mãe são duas filhas e a outra é uma filha só do qual ela se entregou, ela se doou anos profissionalmente, emocionalmente para essa pessoa. Então a situação é muito complicada, muito. Nós estamos tentando por todos os meios, inclusive eu procurei o Ministério Público Estadual para ver se eu conseguia um psicólogo especialista do Estado nesse tipo de violência, porque eu acho que só, não desmerecendo o trabalho dos psicólogos de maneira alguma, estão fazendo um trabalho excelente, do qual nós estamos acompanhando aí, mas eu acho que teria que ser um psicólogo específico, porque a cabeça dessas meninas virou uma coisa assim, as meninas têm noite, têm transtornos de sono, têm distúrbios escolares, com tudo isso que está acontecendo, que aconteceu. Para elas, isso daí virou um tsunami na cabeça delas. Tá certo. Agradece, viu, a doutora Roseli, ela que faz a acusação, né? Certamente nós já ouvimos aqui o advogado, tá certo, que é o acusado. Isso quando ele ganhou a liberdade, ele alega inocência em cima exatamente, que faz um estudo sobre a situação, que não entende por que as famílias estão o denunciando. Então a doutora Roseli tem aí, né, vamos dizer, evidências fortes, depoimentos de que realmente o abuso acontecia. E num caso